Boa noite, pessoal. Vou dar um tempinho pro pessoal chegar. Bem-vindo, Patrick. Ah, você recebeu. Tudo bem? Aladir Júnior. Pessoal, eu vou dar um tempinho para os convidados entrarem. Se vocês puderem clicar no aviãozinho que está do lado direito de vocês e compartilhar com mais pessoas e convidarem, será uma contribuição para essas pessoas. Júlia, bem-vindo. Vou dar um tempinho para vocês compartilharem. Se vocês puderem compartilhar o número 7, o universo ele só tem a linguagem da matemática, não tem a parte de linguagem de palavras. E o número 7 ele é um número das mágicas. Depois vocês podem até pesquisarem sobre a potencialidade dos números na sua vida, na nossa vida. Tem até os comandos de Grabovoi, para quem não conhece. Se tiver interesse, é muito legal anotar os números, andar na carteira, na casa. Tem para tudo para mudar a realidade de vocês. Então o número 7 ele é um número das mágicas, dos milagres e do mistério. Porque o número 7 não é à toa que tem 7 dias da semana. E o objetivo da live não é falar sobre números, mas sim sobre consciência. Vou dar um tempinho, se vocês puderem compartilhar com 7 pessoas de vocês, esse número ele vai atuar como manifestação. Então ele vai multiplicando 7, mais 7, 14, mais 7, 21 e assim por diante. Ele vai criar uma teia, uma corrente de manifestação para atualizar essa realidade que as pessoas ainda estão escolhendo viver no trauma, no drama e no sofrimento, ok? Então quem está chegando, compartilha com 7 pessoas, porque esse número ele é muito poderoso. Uma hora eu vou gravar um vídeo só falando da importância dos números na nossa vida. Então assim, é fantástico, é poderoso mesmo. Muitas vezes as pessoas ficam brigando nessa realidade com a matemática, mas não é a matemática que nos ensinaram que é muito difícil de aprender. Não é essa matemática que temos que racionalizar, pensar, estruturar. Existe uma matemática no universo oculto que ela atua, quer que você pense ou não, ok? Então, vão compartilhando aí o número 7 para 7 pessoas, que vocês serão uma contribuição através de mim e vocês serão uma contribuição para as outras pessoas através de vocês, ok? Estou muito feliz de vocês estarem aqui na live. Não existe lugar errado, já começa por aí. Gente, eu tenho 3 cachorrinhos aqui, agora eles resolveram brincar. Se eles latirem, desconsidere, faz de conta que é eco do universo. O objetivo hoje da live é ser uma contribuição na vida de vocês baseado no meu cotidiano e nas experiências que eu venho observando ao redor. Só um minutinho. Teodoro Luke. Agora não é o momento de falar, agora sou eu. Festa total. Como pode melhorar? Eu fiz uma viagem. Gente, não é possível. Não. Vem aqui, Teodoro. Chama ele, amor. Você acha que resolve? Não. Desculpa, pessoal. Mas não dá pra controlar tudo. E, inclusive, é isso que eu também vou abordar na live. Tudo aquilo que você quer controlar, sai do seu controle. E aí você perde a cabeça. O objetivo, o que é uma pessoa centrada? É aquela pessoa que baixa suas barreiras e aceita a realidade como realidade. O caminho do meio é a realidade, que aonde nós nascemos, nós não questionamos como nascemos. E com base numa viagem que eu fiz, eu tive a oportunidade de ficar observando. Não tem como eu viajar e viajar só a Cláudia. A Cláudia vai junto a Cláudia, a coach, a consteladora, a treinadora, a facilitadora de consciência e entre outras. Então, sempre uma parte minha vai estar sempre atuando como observação. Lembrando que para você estar no seu lugar na vida, você tem que ser um observador e não uma pessoa que fica falando no mundo das ideias, da ilusão, das projeções, comparações, julgamentos e fantasia.
Uma coisa que me chamou muita atenção foi como as pessoas estavam tão conectadas com o que dá errado na vida. O que dá errado? Todo mundo só fala de problema. Por onde eu passava, eu só escutava problemas. A pessoa viaja, ela leva com ela os problemas. Ela não consegue separar o lazer, a diversão, a consciência de que a vida é um lazer, uma diversão, uma alegria. Estamos aqui para expandir, para aprender. E eu percebi lá nessa praia que eu fui, algumas crianças se perderam dos pais. Ou os pais se perderam das crianças, porque ali tem que saber quem está cuidando de quem. E a constelação revela muito isso. Os que vêm depois, os filhos, estão a serviço dos pais para morrer no lugar dos pais. Isso é uma desordem na hierarquia e no lugar da vida. Quando você está ocupando um lugar que você está tendo muita dificuldade, muito sofrimento, muito peso, muito cansaço, muito passado e futuro, vocês podem dar nome de depressão, ansiedade, você não está centrado no seu corpo, que é o seu veículo, é a sua carruagem. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa realidade de consciência. Quem tiver alguma pergunta pode fazer. Aproveitando e estou esperando vocês que estão chegando agora, por favor, compartilhe com 7 pessoas. Tem uma setinha, um aviãozinho do lado direito. Se você clicar, você consegue mandar para 7 pessoas que elas vão receber. E o número 7 é o número das mágicas. E fazer mágicas na realidade, nessa realidade, fazer mágica só para mim não funciona. Tem que ser uma mágica coletiva. Ela tem que ser contribuição para as pessoas. E isso é bem interessante. Então eu vou aguardando mais um minutinho enquanto eu vou falando. Se vocês estão chegando, vão compartilhando com o 7. O número 7. Me veio qual que seria o número de contribuição para o planeta e para a humanidade. Veio o número 9 e o número 7. Aí eu perguntei qual seria o número que seria mais contribuição. Aí ficou no 7, que é mudar a realidade do trauma, sofrimento e atualizar a energia. Só um minutinho que tem uns cachorrinhos aqui, gente. Vem aqui, Ozzy. Vem aqui, Luke. Eu tenho 3 cachorrinhos, eles não param. Agora eles estão pegando fogo. Agora a mamãe vai fazer live, tá bom? Deixa eu apresentar você pro pessoal. Olha aqui. Esse aqui é o Ozzy. Você não pode latir agora, tá bom? Daqui a pouco vocês podem latir. Vem aqui, Luke. Ah. Vocês não vão sabotar a minha live, ok? É pra ficar quietos. Então, hoje o tema é as tragédias. E começando um ano, sempre nós temos uma projeção de começar um ano novo com um recomeço, buscar um caminho diferente. Mas eu fico pensando, quantos anos você vem prometendo mudanças na sua vida e você percebe que parece que tem uma sensação de que não sai do lugar. E aí eu acabei fazendo algumas anotações, porque eu fiquei refletindo sobre a palavra tragédia nessa realidade. É tão interessante refletir sobre a palavra tragédia. Eu não sei se eu concordo, no meu ponto de vista, que a tragédia existe. Estamos conectados com uma força maior, suprema, que a gente dá o nome de mistério. E esse mistério é que nos conduz às realidades que nós escolhemos nascer. Não só nessa realidade, mas como em outras realidades que já existimos e aprendemos ou não aprendemos e nem concluímos, assim, não concluímos o que começamos. Eu vou usar uma metáfora para analisar a vida e a morte. Imagina que de onde você veio, você deixou um lugar, uma dimensão, uma realidade ou uma outra vida, que você pode dar esse nome, e você saiu desse lugar, dessa outra realidade, e passou em tempo e espaço para outra dimensão e para outra realidade, que a gente pode chamar dessa vida. Imagine que você está nessa vida. E aí, o que conduz esse movimento é uma força maior do que nós tentamos entender na mente
o contexto, sobre os acontecimentos. Então imagina que você nasceu, veio para essa realidade, você se projetou de uma outra realidade para essa, e para você chegar nessa realidade, você precisou de um corpo existente, que nós podemos dar o nome de pai e mãe. E aí esse pai e mãe fez essa concepção, que você manifestou esse corpo desse casal como contribuição. E aí você chega aqui no planeta, nessa realidade, e aí você começa a criar um contexto de vida. E esse contexto de vida nada mais é que, como que ele se manifesta? Através de símbolos. Símbolos, nós temos que ter símbolos. E nesses símbolos a gente começa a aprender a interpretá-los de uma forma rasa, do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, do que é difícil, do que é leve, pesado, do que é Deus, do que é demônios. E aí, dentro desses símbolos, você esquece que aquela força que te trouxe até aqui é uma força natural de fluxo. E aí, com base nesse fluxo, você nasceu para esse planeta e esse corpo ele está emprestado para essa sua energia, que essa energia sua ela é uma inteligência inata. Essa inteligência inata, ela vem com um kit de intuição, percepção, sensação, saberes. E esse conjunto, às vezes, ele é um pouco adormecido diante da sua trajetória, através da distorção do que foi implantado em você. Então, muitas vezes pensamos com a mente dos nossos pais, da sociedade, dos amigos, dos relacionamentos afetivos. E aí essa confusão faz você se perder de você, porque você escolheu isso. Você escolheu ficar inconsciente e anticonsciente para viver uma realidade que é uma realidade de mentiras. A minha amiga Mari tá entrando aqui, ó, Mari. Esse ano nós temos que concluir aquele livro, que ele vai ser contribuição, hein? Nós estamos escrevendo um livro, pessoal, que é muito show, vai ser muita contribuição e tem a ver um pouco do que eu tô falando aqui também, que é sobre conversar através da linguagem dos símbolos e também tem a ver com os chakras. É bem legal, viu, Mari? Vamos agendar, esse ano vai sair da prancheta, hein? Então, com base nisso que eu estou falando, imagina que você veio para essa realidade ser só uma metáfora, viu, pessoal? E aí você chegou nesse planeta. Só que você chegou nesse planeta, para você acessar o planeta Terra mesmo, as coisas palpáveis, as coisas materiais, fora, você teve que ser expulso pela segunda vez de um universo que é o útero da nossa mãe. Quantas pessoas vocês conhecem? Eu vejo na constelação demais sobre os abortos, que esse ser ele vem, ele é interrompido, ou ele escolhe não ficar. Ficou ali alguns dias, horas, minutos, meses e partiu. Não ficou, ele escolheu. Que a gente dá um nome nessa realidade são os abortos. E provavelmente nós que estamos aqui nesse corpo, em outras realidades, nós também escolhemos ser abortados, expulsos para expandir mais a nossa consciência. Então a consciência ela vai dilatando, ela é um músculo. É como se fosse uma academia. Quando você vai malhando em disciplina, você fica com o corpo que você deseja com base naquilo que está na sua mente, que é um símbolo também. Eu tô olhando aqui os cachorrinhos que eu tô com medo deles ir lá na piscina, porque eles não saem da piscina se cair. Ozzy, não foi uma boa deixar eles soltos. Ozzy. Então, isso é atenção. Eu tô aqui com atenção, mas também tô com atenção aqui. Um tá aqui, o outro tá ali. Ozzy. Ah, tá ali. Então, imagina que você chegou nesse planeta, no útero da sua mãe, e você foi expulso desse lugar.
Para você ser expulso, quando eu uso a palavra expulso, não é expulso no sentido negativo. A energia te empurrou, você não sabe qual foi a força que te conduziu, mas ela está presente o tempo todo, então ela sempre está te empurrando para o fluxo. Não existe fim, não existe limite para o fluxo, ele é infinito. E aí, quando você chega no planeta Terra, você vem com um propósito, com uma missão, você vem com uma vontade de criar algo, experimentar algo. Pode ser, esse experimentar algo, ele está envolvido em diversos experimentares. Pode ser vícios de cocaína, maconha, prostituição, conhecimento, trabalho, viver em função de julgamentos. Então, são vícios que você escolhe, é um laboratório que você escolhe para experimentar. Porque quando você sair desse lugar, você tem algo que você experimentou único. Então, vocês, em outras realidades, já viveram muitas experiências que estão aí adormecidas em fragmentos no seu campo eletromagnético e energético, que você chama de espírito, alma, o que você quiser. Então, o espírito, ele é individual, a alma, ela é coletiva. Nós temos a nossa mente individual, que podemos pensar por nós, mas tudo que pensamos por nós afeta o coletivo, e tudo que vibra no coletivo afeta o nosso eu individual. E aí, as tragédias nessa realidade que são contadas, elas não são respeitadas. Por quê? Aquele acidente que teve em Capitólio, aquela rocha que caiu, a natureza está seguindo o fluxo, o movimento dela é natural. É uma ignorância, é uma inconsciência, anticonsciência, falar que tem que pesquisar o motivo da causa. O fato é, a natureza, ela vai fazer o fluxo, o movimento dela, com você ou sem você, se você existir ou não existir. Então, é muita ignorância achar que tudo que acontece na nossa vida é tragédia, e não é. Muitas pessoas escolhem passar por uma experiência, renascer. Renascer é sair desse corpo e renascer. Imagina que o planeta Terra é um ventre. E quando chegar o meu momento, pode ser boazinha, pode ser malzinho, pode ser viciados, pode ser sábios. O cemitério tá cheio de gente que tinha muitas ideias, não colocou no papel, e muitas ideias que muitos executaram e deixaram para nós dar continuidade e que também foram para o cemitério. Então, o planeta Terra, ele é como se fosse um útero da nossa mãe, gigante, que quando chegar o nosso momento de sair do corpo, o corpo ele volta para o estado de origem natural. O que é mineral volta a ser mineral. Os nossos ossos emprestados, eles são rochas. E muita gente é ignorante, não tem essa sabedoria de que nós somos a natureza, um tempo na matéria, e que depois nós vamos para uma consciência expandida coletiva. Eu trabalho conversando com as entidades. Muitas vezes o cliente chega para mim com uma questão, e quando eu faço uma pergunta, nem ele está ali presente, porque ele nem sabe o que ele está falando e nem o que ele está pedindo. Então, com base nessa consciência individual, muito é como se você estivesse dirigindo um carro, e aí você resolve sair da consciência, do trilho da vida, do fluxo, do movimento, de aceitar as coisas como são, sem julgamento, sem interpretação, comparação, competição. Esses outros seres que querem manifestar um corpo, eles estão doidinhos para poder pegar o seu corpo, porque achou interessante. E aí o que ele faz? Eles jogam você para um banco de trás e vai conduzir aquele corpo emprestado. Os centros espíritas chamam isso de obsessores. Eu particularmente hoje, para mim, dentro dessa realidade, toda religião quer dizer a mesma coisa, só que com nomenclatura diferente. Então hoje o meu religar, o meu conectar é com minha consciência, que tudo aquilo que eu crio, eu posso destruir e descriar. Se o meu corpo é capaz de entrar uma entidade, se eu permito isso, eu tenho o poder de tirar ela também de mim. Mas para isso eu tenho que ter consciência e clareza. Eu não posso terceirizar para o outro tirar de mim algo que eu deixei entrar. Então a consciência, ela requer o tempo todo presença.
Se você fica muito pensando, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ontem eu fiz isso e aconteceu isso, eu fiquei no ressentimento, nisso. O seu corpo, ele tem vários portais. E esses portais, ele permitem que a consciência coletiva, que é a nossa ancestralidade. Esses tempos atrás eu fiz um trabalho com um rapaz que quem tava nele era o avô que queria fazer um movimento lá e resolver algumas questões de perdas financeiras, de briga, de morte, fulano que matou não sei quem. Então o que esses ancestrais fazem? Eles querem se comunicar de qualquer jeito. E aí o que ele faz? Ele escolhe o que está mais na vulnerabilidade da praga de julgamento e fala, é esse mesmo que eu vou pegar, porque ele não está na consciência, eu vou usar o corpo dele para se comunicar. Então você já teve a sensação que você tá com a pessoa e quando você olha para essa pessoa, você fala assim, parece que essa pessoa tá estranha, tá esquisita. Não é aquela pessoa. Existe ali outra pessoa querendo criar uma oportunidade de manifestar no mundo físico. Um filme que eu vou indicar para vocês é o filme Minha Vida Noutra Vida. Essa realidade nós já nascemos implantado com a culpa. Vocês chamam de crenças, mas são implantes extratores. São chips que são colocados ainda no útero da nossa mãe. Então são colocados culpa, julgamento, medo, dramas. Então, com base nesses programas que nós recebemos, nós vamos viver sobre eles. Aí você nem tem consciência de onde estão suas habilidades, seu conhecimento, sua sabedoria inata, as experiências que você já viveu em outra vida, que só você viveu, é o único. Você não tem essa clareza de pôr em prática. Você não desenvolve o seu poder de criar e sobrecriar pela própria consciência única sua, as suas ideias, pensar por si mesmo. Você começa a comprar o ponto de vista do amigo, da amiga, do pai, da mãe, do namorado, do ex-namorado. E aí você começa a lutar contra a sua existência e a sua essência natural. Por que eu falo tudo isso que eu estou falando, gente? Desde criança eu sempre tive a sensibilidade de acessar o mundo dos mortos, que na realidade a vida não... O que existe é a vida, a morte não existe, ela é infinita. É uma passagem, a gente comprou a mentira de que a morte, ela é um bicho-papão. Só que isso é uma mentira, contaram uma mentira bem grande. E essa mentira, ela até hoje, ela é passada de geração para geração. Então, quando você tem muito medo de realizar os seus sonhos, os seus projetos, e ser feliz, e ter sucesso, e ser dono da sua vida, e não comprar pontos de vista ou ser reativo ou reativa, você começa a ficar mais leve. E aí tudo que está acontecendo ao seu redor é só uma contribuição de você observar. E aí você começa a selecionar naturalmente, com leveza, e a pegar o que é contribuição para somar como recursos e ferramentas na sua vida. Então, quando você cria na sua mente que problema existe, você vai vibrar nesse Wi-Fi de problemas. Você vai fazer um movimento de atrair pessoas para te dar problema, para manifestar problemas na sua vida, para te passar a perna. É você que cria isso. Inconsciente ou consciente, vai saber. Vai que você acha que tem que pagar pecados. Então, quando você bota na sua mente, isso é tempo, leva tempo, que você quer olhar para a solução, que a solução existe, você começa a receber mais facilidade. O caminho, um filme bem legal que eu sempre indico quando eu dou classe de barras de axis é o filme Lucy, L-U-C-Y. É um filme de ação, onde lá explica que nós, nessa realidade, fica querendo usar só 3% da nossa mentalidade. E Einstein, eu acho que ele usou 5%. Imagina se ele não deu tempo dele usar mais. Mas se ele tivesse mais consciência, ele atualizaria o corpo dele e viveria mais tempo para criar mais coisas. Então, quando você dá um comando para o seu corpo atualizar, para não ter que honrar o seu sistema familiar nas doenças hereditárias, porque nosso corpo ele é como se fosse um Bob Esponja. Como eu brinco com o Wi-Fi. O seu Wi-Fi é o seu espírito. O seu corpo, ele é emprestado. Imagina se eu fico falando pro meu corpo, o corpo me leva lá pra porta. Aí, as minhas pernas começam a me arrastar. Corpo, me leva para tomar banho ou comer, fazer qualquer coisa. É muito complicado.
Isso tem que ter clareza nessa vibração consciente da mente, para o corpo ser leve e fazer as coisas. Quantas coisas vocês prometem que vai malhar, vai fazer algo diferente, que exige, que na sua cabeça que exige esforço, que você tem que fazer com uma reeducação alimentar, é como se fosse uma luta. Então, tudo isso que você cria, isso vai criar densidade, aí você vai virando um bloco, você vai gerando vários blocos no seu corpo, o seu corpo fica pesado. Então, o cansaço no corpo, ele nasce na falta de consciência de você dar um comando que você cria a sua vida baseado em facilidades. Então, a facilidade é uma escolha também. Uma coisa que eu venho trabalhando muito nos treinamentos e dentro dos cursos e individual é trabalhar o receber, o merecimento. E esse merecimento e receber é saber que você é certo como é, do jeito que você nasceu. Se você está encontrando pessoas para te invalidarem, essas pessoas você está atraindo porque você não está ocupando o seu lugar. E quando você se posiciona, não tem uma frase que o fantasma sabe para quem aparece? Mais ou menos assim. Porque quando você sabe que você é dono da sua realidade, da sua vida, você não terceiriza as suas atitudes, o que é só do seu compromisso, o que depende só de você realizar. Porque se você se torna uma pessoa mais, não digo humana, porque eu não sou humana, eu digo mais consciente, você começa a ser mais contribuição ao redor por onde você passa. Nós aprendemos a não olhar nos olhos das pessoas como se as pessoas fossem uma ameaça na nossa vida. Como um julgamento, timidez, vergonha. Vergonha não paga conta, timidez não paga conta, medo não paga conta. E hoje, com base nas tragédias que vem acontecendo, se vocês forem perceberem nas redes sociais, está baseado com quem? Com a água. Com água tem culpados, sem água tem culpados também. Então, qual que é o caminho do meio? Nós nascemos dentro da água. Imagina que você está numa piscina e aí você quer aprender a nadar. Primeiro que você já nasceu sabendo nadar, só que tem que ativar a consciência. Dá um comando pro seu corpo, ó, corpo, atualize, traz a consciência de que eu sei nadar, que eu vim da água para essa realidade. Porque é a água que armazena todas as memórias, informações, experiências para você utilizar nesse corpo dessa vida. Porque quando você começa a ficar desidratado, você começa a surtar. Você começa a ter ilusão, você começa a pensar lento, você começa a ficar estressado, cansado. A água, ela faz um movimento de quê? De vida. Ninguém para a água, ela tem a sua força natural. Então, com base na água, você registra nessa realidade todas as experiências que você acredita que são boas ou ruins. Vou dar um exemplo. Quando você sofre um trauma, vamos supor que você era criança e viu alguém morrer afogado, ou uma tragédia, ou um cachorro te mordeu quando criança e a sua mãe falou que cachorro é ameaçador, que eu já atendi pessoas que tinham medo de cachorro, de gatos. Essa memória, ela fica no seu campo eletromagnético, energético, mas ela tem que ocupar uma gaveta, que é a vibração do seu corpo. Aonde que ela vai ocupar, não cabe eu falar. Pode ser nas coxas, nas pernas, nos tornozelos, na cabeça, nos braços. Existe uma informação ali que fica atuando. Tanto que quando você leva um susto, você começa a tremer. Então, a água, ela é fluxo natural para existir na vida. A morte não existe, então só existe vida. Ou você vive ela, ou você fica ausente dela e acha que a vida é uma tragédia. Então a distração, ela leva a você não estar mais num corpo. Você começa a se machucar, cair, se cortar. Você começa a achar que tudo que está de fora está contra você. Ou seja, é algo que está te dizendo. A dor, ela é um mensageiro. Uma vez eu falei para um coach meu, eu tenho uma mágica para nunca mais você sentir dor. Você quer ela? Ele falou, na hora. Aí eu falei, mas aí eu te dou essa mágica, essa fórmula mágica. E aí você tá lá na sua casa assando churrasco e tá queimando a mão e não tá sentindo mais nada. Porque não tem dor. Ou você tá jogando bola, quebra o pé, nem sente mais nada. Aí seu pé começa a inchar, depois tem que cortar a perna porque você não tá sentindo mais nada. Então a dor, ela vem te dar uma mensagem para você parar de ficar distraído e distraída. O medo, eu sou formada em medicina chinesa, o medo ele fica
como energia nos rins. E os rins, ele filtra o líquido do nosso corpo, os hormônios, o sangue, tudo. Então, o que é acoplado dos rins é a bexiga. Então, o rim faz o processo de limpeza natural, tudo que você come de bom ou de ruim, e aí ele elimina pela bexiga. Então, o nosso corpo, ele é bem assim, ele é uma ferramenta, você não pensa para ele ter que funcionar. Ele existe uma naturalidade de funcionar sem você perceber. Seu coração bate, você não dá comandos para ele. A ansiedade, ela é uma ausência de consciência de que sim, você pode confiar na vida. É tranquilo. Tudo que está no futuro você não viveu. Você não tomou banho amanhã, você não comeu amanhã, você não resolveu o que tinha que resolver amanhã. Então, quando você projeta da sua energia para um externo, você desconecta dessa consciência de estar na vida presente. Muitas pessoas falam, ai, mas eu quero tanto ter foco. Chega para mim e fala, eu quero aprender a ter foco. Aí eu pergunto, como é que você sabe que foco é importante e vai ser funcional na sua vida com base nesse pedido? Eu penso uma coisa aqui, penso outra lá, eu não consigo dar continuidade. Tá, aí eu pergunto, e se você fosse focado, como você se comportaria? Não faço a mínima ideia. Eu falei, então, tá vendo? É natural você pensar uma coisa aqui, pensar outra coisa lá. Gosta de uma coisa que já desgosta. É natural. Eu, particularmente, eu leio 50 livros ao mesmo tempo. Eu escuto um, escuto o outro, leio uma página de um, leio uma página do outro. Não existe certo e errado. Você tem que seguir o movimento daquilo que é prazeroso. Eu, particularmente, o dia todo, eu fiz um monte de coisa que se eu for falar e julgar, falar, nossa, mas não tem nada a ver. Eu fiz uma coisa aqui, outra ali, outra lá. Não importa. Ligar o botão do foda-se. Se você faz algo que te autorrealiza, isso é foco. Então, olha, eu já fiz curso de teatro, eu já fiz curso de cabeleireira, eu já fiz curso... Gente, eu já fiz tanto curso de administração, eu já fiz... E continuo fazendo e não vou parar. Por quê? Porque quando a pessoa fala pra você que você não tem foco e você compra essa mentira, você deixa de criar a oportunidade de experimentar nesse laboratório, nesse ventre que é o planeta, que quando você for expulso dele, porque naturalmente, se não te falaram, você não vai ficar eternamente nele. Você vai ser uma pessoa melhor. Você vai ser uma pessoa melhor consciente, em um outro corpo, se você escolher em outra realidade. E você vai ser uma pessoa melhor na sua vida para ser feliz. O sucesso, ele segue a alegria. Então, o movimento, a alegria, ela faz um movimento de consciência. A alegria, ela vem da energia do coração. Se tem muita infelicidade na sua vida, você está vivendo... tem uma ferramenta que eu aplico, chama mimetização biomimética das dores, caminhos e realidades de outras pessoas que você trancou no seu corpo. É fantástico. De qual cidade você tiver, clica, vê se encontra alguém que aplica essa técnica. Ela é do Access Consciousness. É uma desprogramação energética fodástica, que você começa a entrar no seu corpo e ocupar cada célula, cada espaço, cada pelinho dos dedos, pé, da cabeça. Você entra no seu corpo e fala, nossa, como é legal brincar nessa vida, experimentar, se divertir, ser feliz. Se você comprou o julgamento que são as pessoas que te fazem infeliz, é porque você permite, você dá poder às pessoas fazerem com você aquilo que você não permite por limite. O limite é seu, não é do outro. Eu sempre falo que a visão pequena que o outro tem de mim é a visão pequena dela, não é minha. E eu não tenho nada a ver com isso, com a visão pequena dela e torta dela. Eu vou continuar fazendo o meu movimento. Então, isso é um convite. Você pode começar a pensar que foco na vida, o foco que você deseja com base no julgamento vai ficar desfocado. Porque se está ocupando o foco, eu tenho que aprender a focar, você já está errado. Como seria você reconhecer que quando você está escolhendo algo, você já está focando em algo para experimentar? E se não for gostoso, legal, deixa de lado e escolhe outra coisa. Escolhe fazer um movimento de 10 segundos. A cada 10 segundos, o que eu escolheria agora? Se eu tivesse 10 segundos para existir na vida, o que eu escolheria agora? Eu consigo fazer muitas coisas com base nesse exercício. E uma vez um rapaz sentou na mesa
e começou a reclamar, mas não é possível, a vida é difícil, tudo é ruim, as pessoas são ingratas, que não sei o quê. Se eu tivesse realizado aquele trabalho, se eu tivesse ido naquele trabalho, fazer aquela entrevista naquele trabalho, eu seria uma pessoa melhor. Se eu tivesse casado com aquela pessoa, eu teria sido um homem mais feliz. Se eu tivesse abrir mão daquele lugar. E aí ele sentado na mesa, chegou um rapaz, e ele, oi, pois não, te conheço? Ele falou, conhece, eu sou aquele rapaz que não casou com aquela pessoa. Ah, tá. Chegou outro rapaz e sentou na mesa dele. Aí ele, pois não, te conheço? Ele conhece. Eu sou aquele rapaz que você prometeu ir naquela entrevista de emprego, mas não foi e ficou frustrado. Aí ele, tá ok. Aí chegou outro rapaz e falou, eu sou aquele rapaz que você prometeu que ia ser feliz, ia cuidar da sua própria vida e não da vida dos outros. E aí você não cuidou e eu tô aqui. Aí ele falou, poxa, quantas partes minhas que estão infelizes e agora eu tô muito melhor comigo mesmo. Como seria eu reconhecer agora que tudo que eu criei, fiquei mais preso nas minhas lamentações do que nas minhas atitudes? Então hoje o convite é, a tragédia ela é uma escolha de te libertar de um lugar que você não está consciente e presente nele. Aí eu até anotei aqui, a natureza, ela vai continuar o processo dela. Com água, com seca, com vento, com fogo, ela vai continuar o ciclo natural dela. Então, aonde você está ocupando e não está percebendo que a natureza ela está atuando sobre o fluxo, você vai ter surpresas. E a surpresa, às vezes, ela vem pela dor. Ou vem pela perda mesmo do corpo físico que você criou nessa realidade. Então, a distração e a ansiedade é um implante distrator também. É uma crença que você compra. Imagina que você fala assim, eu sou muito perdida, eu quero me conhecer melhor. Aí eu sempre brinco, você quer se conhecer melhor. Com base em quê? Que eu sei te dizer quem você é para se autoconhecer melhor. Quem não te apresentou? Em que parte que você não se apresenta para si mesmo? E às vezes o foco, ele não está na projeção mental, mas sim no movimento de ação. Tem que ter ação. Eu faço sempre um exercício para você que quer agora entrar em 2022. Eu particularmente eu não atuo sobre a realidade do calendário humano. Já é uma dica para vocês. Se vocês saírem da forma, estrutura, definição e conclusão sobre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, o relógio, vocês vão fazer mais mágicas na vida de vocês. Se vocês eliminarem o calendário humano, vocês vão começar a seguir o fluxo natural da vida. Tudo aquilo que quer te encontrar, você quer encontrar também, mas para isso você tem que mudar a forma de perceber, sentir a energia. Tem alguns verbos que quando eu faço um trabalho de barras de axis, quando eu aplico ou faço mimetização ou facilitação, esses verbos eles são bem poderosos, que é o perceber, saber, ser, receber e reconhecer o ser infinito que você é. Depois vocês anotem isso e na hora de dormir vocês falam, como posso atuar sobre o meu perceber, saber, ser, receber e reconhecer. Porque uma vez que você não reconhece a sua grandeza, as suas ideias, os seus sonhos, os seus projetos, o seu propósito de vida, você fica na vulnerabilidade, Maria vai com as outras. Ontem mesmo eu até brinquei com uma pessoa que são as ovelhas negras que se destacam entre as brancas. Provavelmente as ovelhas negras, elas têm na cabeça delas, elas têm uma missão que vende isso para elas, tá? Implantando a culpa. Que elas têm que salvar o sistema, ela é a base, ela tem que ser o exemplo. Esse exemplo te leva pro buraco, porque aí você sai do fluxo natural do seu ser. Então a ovelha negra é aquela que pula a cerca e fala, aqui eu não me encaixa não. Eu vim para essa realidade, para esse bando, para destruir, descriar qualquer crença, qualquer lealdade, qualquer honra de que tem que ser assim. Esse tem que ser assim é uma limitação na nossa existência. Então, esse é um convite de que a tragédia que você está vivendo, escolhendo e assistindo
não vai te tirar do lugar. Mas uma pergunta que você pode dizer é: que consciência se requer aqui? Em tempo e espaço, o planeta ele tem alguns bilhões de seres. Tô falando só na parte humana, não tô falando dos elementares, não tô falando de animais, eu só tô falando na parte de consciência que pensa, que não tá pensando. Existem mais entidades, né, em tempo e espaço no universo querendo se manifestar num corpo. Eu fui num lugar, tinha 600 pessoas lá. E aí eu disse: verdade, quantas entidades estão aqui que precisam de contribuição? Deu 1 milhão. E aí eu fiz um trabalho de facilitação com essas entidades. Foi lindo. Particularmente eu me diverti. Porque tinha entidade ali que nem tinha consciência, que podia soltar a crença de que não precisava mais cuidar dos filhos, dos avós, ou de alguma proteção de algum bem material. É muito lindo. Então, como seria se mais pessoas acessassem com facilidade e consciência, que é o que nós já temos de inato, é natural, ser uma contribuição. Você vai abrindo um fluxo energético com mais criação. E não é a natureza, ela não precisa de nós. É nós que precisamos da natureza. A natureza, ela já existe. O planeta Terra, ele existe. A gente nem existia nessa realidade. Então, quando você não cuida de si mesmo, você agride essa energia existencial desse planeta. E esse planeta, o que ele vai fazer? Ele vai te tirar dessa realidade. Mais cedo ou mais tarde, ele vai te tirar. E com base em Capitólio, eu conversei, fiz uma facilitação de consciência energética, fiz um trabalho com as pessoas que só deixaram o corpo. Elas nem perceberam, não viram, ficaram adormecidas. Quem assistiu mimetizou a tragédia. Essas pessoas, elas vão ficar espionando por essa tragédia, elas vão ter medo de viver a vida, inconsciente, elas não sabem disso. E aí eu fiz uma facilitação, o que a natureza requer, o que ela queria daquele lugar. O que veio foi muito vícios, droga, sexo, traições, mentiras, ilusões e fantasias. Foi assim, foi uma energia de densidade. Então eu fui facilitando essa energia em blocos. Então, inconscientemente, ela não estava sendo respeitada e nem... Porque a natureza, você às vezes, se você pedir permissão, se é permitido você fazer algo... Por que muita gente faz magia negra usando a natureza? Eu mesmo presenciei um lugar que a pessoa amarrou uma fita vermelha numa árvore linda. A árvore é a árvore da vida, é o movimento. E essa pessoa amarrou uma fita em volta dessa árvore gigante e colocou alguns pratos, farofa, velas vermelhas e tá tudo certo. Cada um com o seu destino e cada um com a sua consciência. Mas é uma agressão àquilo que existe e que ela já tem um movimento natural de existir. Então o ser humano acha que é dono da verdade, mas não é. Nós viemos para o planeta, ele vai continuar o fluxo. Tsunamis, acidentes. Na viagem que eu vi, tinha carro de roda pro ar, pessoa que caiu no abismo. Então, nada aconteceu por acidente. Tem uma informação oculta ali, natural. E quando você sair dessa realidade, lembra que você vai ser, é como se fosse um nascimento. Você vai ser, da mesma forma que você foi, a dor que veio para o parto da mãe, é a mesma energia para te expulsar do corpo físico. Muitas pessoas que morrem não sabem que morreram. Tanto que quando eu pergunto para uma entidade, você sabe que você não está mais num corpo? Ela fala, não. Eu falo, ok, não tem mais. Quando eu facilito alguém. Quando a pessoa chega com as entidades. E aí eu facilito. Tem gente que chega com depressão, mas não é a pessoa. Era uma entidade precisando de ajuda, que ela nem sabe que ela morreu num suicídio, num assassinato, num afogamento, num atropelamento. Não sabe. Então, o nosso objetivo é ser contribuição na vida do outro. E ser contribuição na vida do outro é sem nenhum ponto de vista interessante e nenhum julgamento. Não existe pessoas boas e nem ruins. Só existem interessantes pontos de vista que eu crio. Aquela pessoa que deseja que aquele que acha que é do mal morra, é porque ela tem dentro dela o reconhecimento de que ela também é uma pessoa do mal. Como que eu vou saber que aquela pessoa é X
Se eu desconheço algo, eu não vou projetar algo. Então, hoje, a consciência que se requer é uma escolha de que podemos sim escolher sermos nós mesmos dentro de uma criação com mais gratidão. A gratidão, ela nasce o tempo todo. Quando você começar a ser grato por abrir os olhos, o que você pode ser, fazer, criar hoje, o que está disponível que não esteve ontem, o que se requer, quais são as pessoas que você pode encontrar que vai ser contribuição, elas vão ser contribuição na sua vida. O caminho ele vai se abrindo, porque aí as mágicas e os milagres é porque você vibra na sua consciência de escolher isso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo. Uns tempos atrás, como agora a gente tem 3 cachorrinhos, e eu dava banho num, aí veio o segundo, eu dava banho no segundo, mas aí ficou pesado para dar banho nos 3, porque eu não tenho a estrutura certa. E aí eu levei o meu cachorrinho para fazer caminhada, levei os 3 para fazer caminhada. E quando eu voltei da caminhada, o meu cachorrinho, ele levou uma picada de um inseto, não sei o que ele fez, ele voltou com a boca parecendo um Fofão. Quem conheceu o Fofão, a sua antiga, né? Fofão. Aí ele voltou inchado. E aí foi num sábado à noite, bem tarde, eu falei, vou olhar para a solução, vou levar ele no veterinário. E eu levei ele no veterinário. Só que um mês antes, eu tinha pedido no universo que energia, espaço e consciência eu possa encontrar alguém que seja contribuição para dar banho neles. Eu fiz a pergunta. O universo, quando você faz pergunta, a pergunta é a chave que abre as portas das possibilidades. Só que nem sempre a resposta ela vem com um laço e com um cartão escrito alegria e felicidade. E quando esse cachorro veio com a boca inchada, eu falei, vou levar ele. Procurei, saí, entrei na lista e procurei um veterinário e aí eu achei. Quando eu fui no veterinário, cheguei lá, tinha 2 moças, aí eu fiquei lá esperando e bate-papo, vem, eu converso, eu gosto de conversar, eu gosto de se interessar pelas pessoas. Eu não fico taxando as pessoas pelo que ela é ou não é, pelos julgamentos. Eu não olho a pessoa pelos meus filtros. E sim, eu permito conhecer a pessoa pela história dela, pela experiência dela. Não é à toa que eu sou consteladora. Dentro das constelações não tem julgamento, só inclusão. Se tem dor, tem que incluir a dor. Se tem um assassino, o assassino inclui o assassino. Se tem um abusador, tem que incluir o abusador. Por quê? Porque é um lugar de que tudo é somatória, somos único. Nós somos uma unidade nesse planeta. Tudo que vibra em mim, vibra em vocês. Tudo que vibra em vocês, vibra em mim. E aí a gente vai fazendo um movimento de unidade. Por isso que a gente nasce de dentro de outro ser. Porque senão a gente poderia nascer sem precisar de outro ser humano. Então já começa por aí essa ligação, essa teia. Voltando à história, e aí no final das contas, a moça falou assim, toma meu cartãozinho, eu tenho um banho tosa. Aí eu disse, olha, que consciência se requer. Aí eu falei, nossa, aí me veio a consciência, porque eu pedi um mês atrás, eu tinha que ter consciência do que eu tava pedindo, concorda? Porque se você pede e não lembra que pediu, tá distraído na vida. E aí eu falei, é verdade, onde que é? Ela falou lá, falou o endereço. E, por incrível que pareça, é perto da minha casa. Olha que facilidade, perto da minha casa. Para sair daqui e levar lá, eu levo 5 minutos. Então, a dica é, se tem problemas na sua vida, agradeça, porque esse problema que tá chegando aí tem uma solução gigante, só que você tem que estar com muita consciência para perceber e acessar o seu saber para conectar com o que está disponível. Então, não compre o julgamento das realidades e destino de outras pessoas. Eu mesmo venho de um sistema familiar onde vários irmãos meus faleceram. E aí, quando eu compro que os meus irmãos não viveram e eu não sou merecedora de viver, eu nasci em vão, então eu posso morrer. Não tem sentido eu existir nessa realidade. Então, uma vez que você fica preso na morte de alguém, seja na TV, nas redes sociais, quem conta, uma dica, que consciência se requer e qual destino essa pessoa ela seguiu, que faz parte do destino dela. Vocês também podem fazer um exercício bem legal. Eu honro tudo que conduz vocês, mas também honro tudo que me conduz.
Tudo que me conduz só pode me conduzir na minha escolha. E tudo que conduz vocês, não cabe eu, na minha escolha, mudar o trajeto. Seja criança, idosos, animais, todo choque de trauma que você vai vendo e vai somando no seu corpo, você deixa de ocupar esse lugar que é a vida. E a vida fica pesada, ela não fica leve. Então, quando você está consciente, você cria leveza. Quando você não está consciente, a sua vida, ela perde o sentido. Deixa eu ver se eu anotei algo interessante aqui. Para você ter foco na vida, você precisa colocar cores. Quanto mais cores você colocar na sua vida, você sai da escuridão. Não é à toa que o planeta tem todas as cores que tem, para você criar a imaginação, a visualização, começar a amar e projetar da forma e estrutura para as coisas. Então, observa suas roupas, sua casa, ao seu redor. Se você fala muito das coisas negativas, é porque você não está ativando a imaginação, que é uma ferramenta poderosa nessa realidade. Então, visualização, imaginação. Para quem tiver interesse, eu faço downloads de consciência de ativar a criatividade, a imaginação e a visualização para você fazer uma projeção para o futuro, mais consciente, presente na ação. Fazendo um exercício que as minhas grandes ideias passe pelos meus sentidos, que é visão, olfato, tato, paladar, percepção, audição, intuição, sensação, vá para o meu coração, expanda para as minhas mãos e para os meus pés em ação. Faz esse exercício, anota ele aí e na hora de dormir, quer conquistar um sonho, que as minhas grandes ideias passem pelos meus recursos, que é visão, audição, percepção, intuição, sensação, paladar, que tem que ter o gostinho, porque a nossa criação, ela tá na energia da alegria. O medo, a tristeza, a preocupação, a raiva, são energias para você aprender a lidar com um contexto, para você experimentar, são recursos. Então você tem que ver qual que é o seu sentimento preferido. Se é mais tristeza, se é mais raiva, se é mais preocupação. Aí fudeu se você fica comprando todos. Aí você tem que identificar o que eu sinto mais. Quando a pessoa ela tem a energia da alegria, ela tem que ter cuidado para não ir para o excesso, que é euforia. Quando a pessoa tem a energia da raiva, que é movimento, gosta sempre de fazer as coisas, ela tem que ter cuidado para não entrar no excesso de explosão. Quando a pessoa tem muito medo, ela não pode ir para o isolamento, o congelamento, e assim vai. Quando a pessoa tem muita preocupação, ela tem que ter cuidado, se ela preocupa demais com muita coisa, que nem vai acontecer. Então, ela cria ilusão e fantasia. Então, com base nisso, eu tô falando sobre as emoções e o que cria esse corpo, essa máquina. Isso é baseado na medicina chinesa, milenar, 8.000 anos. Imagina, o Brasil só tem 500 anos, então nós estamos ainda assim, com um grão de mostarda. Então, colocar cores na vida é colocar movimento no ventre da vida que você existe no corpo, no planeta. Tudo que acontecer na sua frente, não compre como verdade. Solta, libera e pergunta que consciência se requer aqui e o que eu posso aprender e desaprender nesse lugar. Porque para você aprender algo novo, você tem que abrir mão daquilo que você mais cria como verdade, que são valores. Se eu sou muito boa nisso, eu não quero abrir mão. Só que se eu fico muito boa naquilo, uma hora aquilo que eu sou boa já não me serve mais. Eu tenho que desaprender toda hora, eu tenho que atualizar toda hora quem eu sou. O telefone não precisa ser atualizado? Pega um telefone desde quando existiu aquele tijolão e fica com ele para ver se você vai acessar essa realidade atualizada no mundo digital. Nunca. Nunca, nunca. Então, sair da desatualizar é desaprender o que você foi há 10 segundos atrás. Então, essa é uma forma de você ter foco. Entrar na vulnerabilidade é se auto-perceber que ser vulnerável é onde você cria mais possibilidades. Tudo que é rígido, quebra. E quando não quebra, é quebrado. E aí se atropela na própria rigidez. Então a flexibilidade é a vulnerabilidade de permitir seguir,
dar um passo para trás, para frente, para o lado, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, os nossos sonhos, eles estão no mundo das ideias. Não podemos confundir sonhos com projeto, com atitude e ilusão. Não terceirizar os seus sonhos, os seus projetos com expectativa de que o outro tem que te apoiar. Já abre mão dessa expectativa. Essa é uma dica para 2022. E é um ano de mágicas também, porque 2 mais 2 mais 2 vai dar 6. E 6 é um número poderoso de atualização, para quem não sabe. E quem tá chegando aí, compartilha, por favor, com 7 pessoas, que o número 7 é o número das mágicas. Não é à toa que tem 7 dias da semana, e essas pessoas ficam presas nessa matrix. É como se fosse uma matrix, vivendo num fantoche. A cada dia da semana, você cria na sua mente algo para ser vivenciado. Gente, esquece isso. Você pode viver a cada segundo, a cada 10 segundos, algo mágico de experiência. Sai desse calendário anual, 365 dias, 8 horas de trabalho, essa vida industrializada, embalada a vácuo. Começa a se permitir a sentir como você pode ser mais potência na sua própria vida. Faz um limpa. Não limpa achando que tem que jogar fora no lixo aquilo que você acha que está te incomodando. Não, aquilo que está te incomodando é onde você tem que afiar a faca para poder cortar e desenvolver uma habilidade. Isso é mágico, tá? Já vou te adiantando. Tudo aquilo que você não quer desapegar, ou tudo aquilo que você tem medo de perder, você já perdeu. Aí você vai ficar vai perder um tempo na sua vida tentando entender aquilo. E quando você fica tentando entender aquilo, você já perdeu muito tempo e fala, nossa, era assim, podia tanto ter feito outras coisas, fiquei tão focado nisso, e aí ficou distraído. A minha pergunta é, o que é inteligência para você? Porque nós temos um deusilhão de inteligência. Nós temos inteligência auditiva, sensitiva, perceptiva, emocional, racional, visual, infinita. Eu tô falando só um pouco aqui. Então, a inteligência, não invalide as pessoas por aquilo que você acredita, que o que você sabe é ser inteligente e o que o outro sabe é burrice. Não é burrice, é inconsciência e anticonsciência escolhida para se viver uma experiência. Seja ela saindo dessa realidade, que nesse caso chamamos de morte, que não existe a morte, só existe a vida para ser experimentada. E isso cria uma conexão. Então, nós somos treinados desde criança a desconectar da alegria. Viver por diversão, se relacionar por diversão, honrar por diversão, ter sucesso por diversão, viver com prazer por diversão, confundindo tudo. Tem que se dopar para comemorar, tem que perder a consciência para poder se pertencer a um bando, não pode ser você, porque se você é você, você é careta, você é isso, aquilo, e aí tem N julgamentos. Uma ferramenta boa para vocês fazerem é barras de Access, e eu aplico e sou facilitadora da técnica para quem quer aprender a correr suas próprias barras e limpar essas crenças limitantes que estão lá no pano de fundo, bem profundo, para você sair da vida superficial. Inclusive, dia 22 agora, sábado, tem uma classe de barras e dia 20 tem um workshop de constelação familiar. A constelação, ela revela 3 leis. Pertencimento, se tem um sistema familiar emaranhado, tem um excluído, ou vários excluídos. Hierarquia, quem vem primeiro são os pais. Na hierarquia, os filhos querem ser pai dos pais, já quebrou a ordem. E a terceira lei é lugar. O que recebemos dos nossos pais é a vida, e a vida é para ser vivida, é nós seguir a nossa vida, seguir a nossa história. Muitas vezes a pessoa chega casada com o pai ou com a mãe, só que ela esquece que o pai e a mãe, eles se encontraram na geração deles e criaram a vida deles, fizeram do jeito deles, manipularam do jeito que eles quiseram. Aí os filhos ficam presos nesse emaranhado. Ao invés dos filhos seguirem a sua própria vida, criar a sua história, não. Fica querendo resolver um filme que já começou em 3D há um deusilhão de anos atrás. Então hoje é uma reflexão, trouxe várias técnicas para vocês escreverem e utilizarem. Então a concentração é a energia de que você tem um propósito e que esse propósito ele te dá prazer de levantar da cama e falar, hoje eu quero dar o meu melhor.
Hoje eu quero ser uma pessoa com contribuição, seja quem for. Não é na mentira de que tem que ser boazinha ou bonzinho com os menos favorecidos e ser mal ou ter impaciências com os que são lentos. Não é isso, não. É ser contribuição com leveza mesmo. Onde eu posso ser contribuição? Então, onde que eu posso estar, que eu posso deixar algo melhor de mim? Porque nós somos conectados eternamente. Então, essa é uma consciência. Coragem vem de core, que é coração. Então, o que liga o corpo, que é o primeiro órgão a pulsar no ventre da nossa mãe, depois o corpo no coração, que é pulsar no planeta Terra, que nós vamos depois nascer numa outra realidade, dimensão, no momento certo, não se sabe como. Eu, particularmente, não quero saber como. Não preciso saber como. E aí, quando você fica preso nisso, você não vive a sua vida, você não vai pro fluxo, você não faz um movimento. Um filme bem interessante também, vocês podem assistir o Divertidamente. Lá tem várias cores e tem as emoções brigando entre elas. Então, quando as emoções ficam brigando entre elas, já tem a ver com aquela historinha do rapaz que sentou na mesa e ele, com aquele tanto de contexto lá, falando de si mesmo, foram chegando as partes dele, falando: eu sou aquela pessoa que não viveu aquilo, que não visitou aquela pessoa que morreu, que não fez as pazes com uma oportunidade que aconteceu com alguém. Então, isso é um diálogo interno, isso chama um script, que fica governando a sua inconsciência e anticonsciência. Você escolhe isso. Nossa, daqui a pouco a live já tá acabando, é 1 hora só. Para finalizar, quando você tem a capacidade de perceber que ninguém é responsável por tudo que acontece com você, até a mãe e o pai que você escolheu nascer, é por afinidade. Você não nasce no ninho errado, você nasce dos pais errados, você nasce dos pais certos. Então, essa energia por afinidade, você atraiu, foi você que criou isso. Eu até brinco, uma vez eu atendi um adolescente, eu falei: você quer morrer, você não pediu para nascer? Quantos espermas tinha lá dentro da sua mãe? Ele, deu um monte, milhões. Eu falei: então, por que você nadou e fecundou? Você não deu uma rezinha? Então, quando você não tá fazendo um movimento de nadar para frente, você tá dando rezinha, você tá negando que é a existência que você já faz e está nessa realidade. Então, os milagres só acontecem quando você está aberto a baixar as suas barreiras, ativar o seu perceber, o saber, receber e reconhecer que a sua existência não depende de ninguém definir para onde e qual caminho você vai. Ok? Para quem tá chegando agora, se puder compartilhar essa live com 7 pessoas, que esse número é o número das mágicas, dos milagres, e isso vai ajudar a ampliar essa densidade, principalmente do Covid. Vai ser para mim uma honra também. Vou deixar na descrição do vídeo meus contatos. Eu tenho um canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. Quem quiser se inscreve lá, clica no sininho, sempre vai receber vídeos novos, atualizados. Tem o Instagram do Instituto Integrativo do Ser. Tem o meu coach, Cláudia Cobel. E se vocês tiverem interesse, eu tenho um instituto aqui em Uberaba. Nós temos várias ferramentas fantásticas para tratar ansiedade, sofrimento, dor. Então, com base nisso, eu criei esse projeto. Não é para mim, é para vocês. Porque não tem graça eu criar um universo de prazer e só eu ficar desfrutando dele. Então, as ideias, os sonhos, o propósito de vida é levar para o máximo de pessoas que também requerem dessa consciência. Quem tiver interesse no meu trabalho, eu faço atendimento online e presencial. Constelação também eu faço online, quem tiver interesse. E treinamentos também. E fica a dica para vocês. Não projete expectativa para 2022. Seja a expectativa na ação, na realização, no propósito, no sonho de vocês. Um beijo no coração de vocês, foi um prazer ter vocês aqui. E em breve eu vou lançar outro livro com a outra amiga, que é fantástico e tem a ver com isso que eu estou contando aqui sobre as realidades. Como eu trabalho com as dimensões, então essa realidade aqui, nós estamos na 3ª dimensão, que é trauma, drama, culpa, sofrimento, mentiras, contratos, magias e entre outras, né? Julgamentos. Então, esse livro ele vai ser bastante contribuição. Por enquanto, eu não vou dar a dica. E a minha amiga Mariana, que também atua nessa realidade minha, sabe muito bem do que eu tô falando, nós também vamos lançar um livro que vai ser bastante contribuição.
Ok? Um beijo no coração e vejo vocês em breve.